Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grão de Mostarda. Caio, tu tá achando o tempo um pouquinho diferente? Estou achando sim, meu amigo. Mas por que será? Temos uma novidade! Aê! Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ela vai falar hoje também. A famosa Duda. Né? Então, gente, para dar continuidade à nossa série sobre relacionamento, que começou no vídeo passado, se você não viu, confere lá. Nós vamos falar hoje sobre solteirice. Solteirice é o período que a gente passa. Espero que vocês estejam esperando alguém em Deus, alguém que Deus separou para vocês. É o período de maturação que a gente vai viver entre esse momento em que a gente decide esperar alguém em Deus e o momento em que Deus vai apresentar essa pessoa pra gente. Gabriel, você pode dizer pro pessoal o que você acha que é namoro? Cara, namoro pra mim é o tempo que a gente investe com a pessoa, né? Uma aliança que nós fazemos pra amar, pra cuidar do nosso companheiro ou companheira. E a solteirice seria um momento que a gente não tem essa pessoa pra gente investir nosso tempo e cuidar. E é sobre isso mais ou menos que a gente vai abordar ao longo desse vídeo. Como é que a gente pode usar esse tempo que a gente tem, que a gente na verdade não tem para investir em alguém, investindo em outras coisas, investindo no seu relacionamento consigo mesmo, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. É mais ou menos isso que a gente vai falar ao longo do vídeo. Galera, pra gente começar a conversar sobre isso, eu acho que a gente tem que pautar algumas coisas. Primeiro, seja a pessoa que você quer encontrar. Se você gosta de uma pessoa extrovertida, seja extrovertido. Um homem ou mulher de oração, de leitura de Bíblia, seja você um homem, uma mulher de oração e leitura de Bíblia. Porque uma coisa atrai a outra. Então, no caminho, você vai encontrar a pessoa da sua vida. Cara, eu acho legal também a gente pensar que nesse período que a gente está solteiro, Deus lapida e prepara a gente. Então, é muito interessante a gente buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento do nosso eu, sabe? A gente nos entender como autossuficiente. Por exemplo, como experiência própria eu posso falar, cara, se você tá solteiro, vai no cinema sozinho. Cara, é muito legal ir no cinema sozinho, porque você vê que você pode se divertir sem depender dos outros. Você vê que a sua alegria não depende de ninguém. Você vai lá, vai assistir um filme e, cara, é maneiro, cara. É legal. Você descobre que a sua alegria, na verdade, ela não deve ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você pode fornecer alegria para si mesmo sem depender dos outros, sabe? É muito interessante a gente fazer isso e buscar, nesse período, talvez, melhorar um pouco o nosso eu e torne esse tempo produtivo. Vale a pena. E no cinema sozinho eu já fui e posso garantir para vocês que é muito legal. Além de você poder investir em você mesmo nesse tempo, é uma boa oportunidade de você investir nas pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, a sua família. E sobre isso o Gabriel tem um pouquinho mais para falar. É verdade. Cara, uma coisa que me ajudou muito nessa fase final de solteirice que eu tenho vivido... Descubra. Foi que eu comecei a perceber que eu tenho na amizade quase tudo aquilo que um relacionamento pode ter. Quase. É claro que eu não tenho beijo, não tenho o abraço afetivo que um relacionamento pede. Mas eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho o abraço, o ombro amigo, né, quando precisar, alguém para chorar comigo, para sorrir, para sonhar junto comigo. Né? Então isso me ajudou a vencer essa fase de não ter uma companheira, não ter ninguém. Então eu consegui levar isso de uma maneira mais leve e tranquila. E, cara, segura aí no que a gente tá falando. Vou falar um negócio e linkar depois. Se você parar pra pensar, todo mundo aí deve ter assistido aquela luta do Anderson Silva, que a canela dele partiu no meio. Aí ele perdeu a luta. Ele perdeu a luta porque ele era fraco? Ele não é fraco. Ele não é um lutador ruim. Ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos, se não o maior. Ele passou anos sendo campeão da categoria dele. Ele não perdeu a luta porque ele era ruim, porque ele tinha poucas habilidades, porque ele deixava a desejar. Ele perdeu a luta porque ele estava quebrado. Em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por momentos difíceis, assim como o Anderson Silva, que perdeu a luta. A gente perde algumas lutas na nossa vida também. E não necessariamente a gente perde porque a gente é ruim, porque a gente é fraco. Às vezes porque você pode estar se achando burro por causa do seu desempenho acadêmico ou qualquer coisa desse tipo. Às vezes você só está quebrado. E nesses momentos em que a gente está quebrado, os nossos amigos são muito importantes na nossa caminhada. Eles podem ser as nossas muletas. Quando nós quebramos nossa canela no meio, usando a ilustração do Anderson Silva, eles podem ser as muletas que vão nos ajudar a continuar caminhando. Outra coisa que é muito importante falar é o quanto amigos cristãos e amigos que estão na caminhada com Deus, com você, estão próximos de você nessa hora.
Porque a gente sabe que de vez em quando bate aquela bad, e você tá precisando desabafar, tá precisando falar com alguém, conversar com alguém. E muito mais do que um amigo que te chame para sair, que te motive, que fale coisas engraçadas, um amigo que tá do teu lado para orar com você, para ler a Bíblia com você, para te falar um versículo e falar que Deus está contigo, às vezes é o essencial nessa hora, sabe? É muito importante a gente se rodear de pessoas assim, porque, querendo ou não, o momento de solteirice é muito difícil para algumas pessoas. E viver isso com gente que te motive na caminhada com Cristo é fundamental. E muito mais importante do que qualquer coisa que a gente falou, esse é um tempo de você investir no seu relacionamento com Deus. Esse é um tempo de você criar cada vez mais intimidade com Ele. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que serve muito pra mim também. Cara, não tenha pressa para ter um relacionamento sério, só para não estar sozinho. Um versículo que me ajudou muito é aquele que fala: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe, eu acho que é exatamente isso. Nós temos que primeiro procurar estar moldados por Deus, estarmos no centro da vontade do Senhor, para estarmos alinhados com a vontade dEle e encontrarmos a pessoa da nossa vida. Cara, para cumprir esse alegra-te aí do versículo que o Gabriel falou, como faz? Como faz pra gente se alegrar no Senhor? Cara, tem que permanecer no caminho. Que caminho? Qual o bizu? Que caminho é esse? É o caminho que Deus tem pra gente, o propósito pra nossa vida, as coisas que a gente deve fazer que alegram a Deus. E, cara, essa é a ideia. A gente permanece no caminho e aí no caminho Deus acrescenta as coisas que a gente precisa. No momento apropriado, se Deus vê que você precisa de um relacionamento sério, é isso que Ele vai acrescentar na sua vida, da melhor forma possível e na hora certa, que é infinitamente melhor do que todos os planos que a gente faz. Cara, pode ser um pouco surpreendente. Às vezes você pode pensar assim, cara, eu quero muito isso, é o melhor pra mim e tal. Mas no momento em que você abnega os seus desejos e fala, cara, Deus, os seus desejos são muito melhores que os meus, você percebe que a vontade dele é infinitamente melhor. Porque aí quando ele cumpre aquilo que ele tem pra você, você fala, cara, eu realmente não sei de nada e ele sabe muito mais que eu. Não entenda uma coisa errada. A gente não está falando para você ficar feliz o tempo inteiro, para você ficar sorrindo o tempo inteiro. A gente entende, porque a gente vive isso sempre, que a bad também faz parte disso tudo, sabe? A bad também faz parte da solteirice. Querer algo, não ter esse algo e ficar triste com isso faz parte. A gente vê isso em Jesus, sabe? Jesus ficou triste que ele tinha que ir para a cruz. Ele pediu para Deus afastar isso dele, mas ele reconheceu que a vontade de Deus era muito soberana, a vontade dele era muito melhor e maior do que o que ele queria. E por causa disso, a gente consegue entender que a gente pode se colocar os nossos sentimentos, colocar as nossas dores nas mãos de Deus, assim, se entregar para Ele, se derramar nos braços dele. E, cara, Deus é um Deus de amor, sabe? Deus é um Deus que tá ali do teu lado, que vai te dar a mão e vai seguir contigo, sabe? Nesse caminho, a gente não tá sozinho, a gente tá de mão dada com Ele. Então, lembra que a oração também é uma parte muito importante. De você conversar com Deus, de você expor o que você está sentindo, é uma parte muito importante, porque durante esse período e durante essa oração, Ele tá ali do seu lado para curar o que você está sentindo. Pai, te amo. Que isso. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda e nós esperamos que esse vídeo possa te ajudar a lidar melhor com a solteirice de uma maneira mais leve e tranquila. Não se esquece de dar aquela sugestão básica pra gente, mandar o que você quer escutar da gente, tá bom? Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, curtir nossa página no Facebook. Tem mais? Acho que não, cara. Falou tudo. Chega, né? Mandar sugestão. Beijo, gente. Acho que é isso. Até semana que vem. Beijo, galera.